Ok, pessoal, vamos falar agora da última parte desse curso, né, sobre a mecânica hamiltoniana, e com isso a gente encerra a disciplina, tá? Fazer uma recapitulação, uma visão geral das várias mecânicas, né? A ideia surgiu lá no século XVII, finalzinho do século XVII, com Isaac Newton. E a mecânica newtoniana tem a ver com forças e acelerações, né? O efeito de força sobre o movimento, né? Incorporado na aceleração, que pode fornecer para você a velocidade e a posição em função do tempo de qualquer objeto. Quase 100 anos depois, 101 anos depois, chegou Lagrange, que era um matemático físico italiano, mas vivia na França. Ele generalizou a mecânica newtoniana, tendo outras ideias vindas do cálculo variacional. E aí surgiu a ideia de potenciais e lagrangiana, né, da função lagrangiana. Isso permite tratar de modo mais fácil vários outros problemas, né, que com a mecânica newtoniana seriam bem difíceis, mas não impossíveis. E depois, em torno de 40 e tantos anos depois, chegou o matemático e físico irlandês Hamilton, né, William Hamilton, Hamilton para os íntimos, e criou uma nova mecânica, teve mais sacadas, né, e criou a mecânica hamiltoniana, usando os conceitos que vieram do Newton e do Lagrange, né, para criar uma nova mecânica chamada mecânica hamiltoniana, que é o que a gente está vendo agora. A mecânica hamiltoniana parte desta função hamiltoniana aqui que a gente viu na parte 1 deste tópico do curso, né? A hamiltoniana é esta função aqui, onde o nzinho aqui é o número de graus de liberdade do problema, né? Ou seja, o número de coordenadas generalizadas que você precisa para descrever completamente o problema do seu sistema. Pi são os momentos generalizados, QI são as coordenadas generalizadas, né? E QI ponto é a derivada temporal dessas coordenadas. E este L aqui é a nossa famosa lagrangiana, dada pela energia cinética menos a energia potencial. Das últimas aulas, né, da última série de vídeos, a gente viu que os momentos generalizados são as derivadas da lagrangiana em relação às derivadas das coordenadas, né, del L e del QI ponto. Agora, se os vínculos são holonômicos ditos naturais, né, ou seja, se os vínculos são todos holonômicos que não dependem explicitamente do tempo, então a hamiltoniana é a energia total do sistema, como a gente viu, né? Ou seja, é a energia cinética mais a energia potencial e é uma grandeza conservada. A hamiltoniana é igual à energia total que é conservada neste caso particular aqui. E nessa situação, a gente pode simplificar o cálculo dos momentos generalizados fazendo a derivada da energia cinética simplesmente, né? Porque o potencial não depende das derivadas aqui, Q ponto, né? O potencial só depende dos QI. Portanto, quando você deriva a hamiltoniana em relação aos QI ponto, só a energia cinética vai contribuir para essa derivada, né? A derivada de V com QI ponto é zero, seja qual for o QI ponto. Ele não depende dessas derivadas, tá? Isso é o ponto de partida, né? Fazendo só uma revisão do que a gente viu na última série de vídeos, tá? Né? Para relembrar dos momentos generalizados e da definição da função hamiltoniana, ou hamiltoniana simplesmente. Qual é a grande diferença entre a mecânica lagrangiana e a mecânica hamiltoniana? Bom, na mecânica lagrangiana, as variáveis independentes são as coordenadas generalizadas, né, QI, Q1, etc., até Qn, e as derivadas temporais dessas variáveis, dessas coordenadas generalizadas, os QI ponto. Certo? Essas são as nossas variáveis do problema. É a partir desta equação, em função dos Q e dos Q ponto, que a gente obtém as equações de Lagrange e resolve o problema para achar as acelerações. Na mecânica hamiltoniana, tem uma mudança de variáveis, tá? As coordenadas generalizadas continuam sendo variáveis, mas a gente troca os Q ponto pelos momentos generalizados PI, tá? Então a hamiltoniana é uma função das coordenadas generalizadas e dos momentos generalizados, tá bom? Essa é a grande diferença.
tá? Ao princípio, tá? Tanto a lagrangiana L quanto a hamiltoniana H são funções de 2n variáveis, né? A gente tem n graus de liberdade, então a gente tem n coordenadas, n momentos, ou n coordenadas e n derivadas q ponto. Portanto, no total são sempre 2n variáveis. No entanto, a gente troca os q ponto pelos p's, pelos momentos generalizados. Então, para escrever corretamente a hamiltoniana, né, em função dos q's e dos p's, a gente precisa fazer uma substituição de variáveis, né, obviamente, para reescrever os q ponto em função dos q's e dos p's, né, para que a gente consiga fazer essa substituição de variáveis aqui, né? Ou seja, né, a gente tem que achar equações que relacionem os q ponto com os q's e os p's, tá? Eu espero que esse procedimento fique claro, não é muito complicado de fazer, nem de entender, né, fazendo um exemplo, tá? Que é este daqui, que é o exercício 2 da lista 6, que já está lá no Google Classroom, tá? O exercício é o seguinte: obtenha a hamiltoniana e as equações de Hamilton. A gente vai deixar as equações de Hamilton para depois, tá? Porque eu não falei delas ainda, então vamos pensar só na hamiltoniana. Obter a hamiltoniana para o pêndulo simples de comprimento L, massa m, oscilando num plano fixo, vertical, com aceleração de gravidade g, né, para baixo, né, g, k, sendo k um versor na direção do eixo z, que está orientado verticalmente para baixo. Normal, né? Um pêndulo simples, como a gente já conhece. Inclusive já resolvemos esse problema antes. Então, use o ângulo θ que o pêndulo faz com a vertical como coordenada generalizada, né, para obter a hamiltoniana da maneira correta. Bom, fica como exercício você achar a lagrangiana deste problema. É super fácil, como eu disse, já fizemos antes. Ela é dada por t menos v, como sempre, né, para sistemas conservativos. T é a energia cinética que está aqui. Tá? Você pode usar coordenadas polares para achar essa a velocidade, né, e calcular a energia cinética, ou pode simplesmente lembrar que a velocidade é o L θ ponto, e v ao quadrado, portanto, é L ao quadrado θ ponto ao quadrado. Então, 1 meio de mv quadrado. Está aqui a energia cinética. A energia potencial é menos mgl cosseno de θ. Eu estou usando como referência para o potencial o ponto de amarração do pêndulo, onde ele está, né, amarrado no teto. Portanto, a negativa a energia potencial, porque o pêndulo, a massa, está abaixo do referencial para a energia potencial, né? Menos mgl cosseno de θ. Portanto, T menos V está aqui a nossa lagrangiana deste problema do pêndulo simples. Agora, né, eu quero escrever a hamiltoniana. Então, a primeira coisa é calcular os momentos generalizados, pθ e seja lá qual for. A gente, nesse caso, tem só uma coordenada generalizada, que é o ângulo θ. Portanto, só vai ter também um momento generalizado, né, que é a derivada da lagrangiana com o θ ponto. Lembre-se que a derivada da lagrangiana com os q ponto nos fornece os momentos generalizados, né? Nesse caso, o q, né, é o θ, né, que é a coordenada generalizada, o θ. Então, del L del θ ponto nos dá o momento pθ, né, o momento p relacionado ou conjugado à variável θ, né, a variável generalizada θ. Como a gente viu também, como o potencial não depende de θ ponto, então eu posso também escrever del t del θ ponto. E fazendo esta conta, vai me dar ml ao quadrado θ ponto, né, a derivada em relação a θ ponto. E agora vem a substituição de variáveis. Agora você tem que dar uma maneira de reescrever os θ ponto, né, ou seja, os q e ponto, em função dos momentos e das coordenadas generalizadas. Nesse caso é simples, né? Basta você isolar aqui desta equação. Θ ponto é o pθ sobre ml ao quadrado. Está aqui a nossa transformação, né? A nossa substituição de variáveis. Tudo bem? Θ ponto igual a pθ sobre ml ao quadrado. Para calcular a hamiltoniana, agora você tem duas opções. A primeira é usar a definição, que é esta daqui, né? Pegar esta equação e substituir o que a gente sabe do problema. Então, está aqui a definição, né? Somatório de todos os possíveis PI, QI ponto, menos a lagrangiana. Nesse caso, só tem uma variável, né, no problema, só tem uma coordenada generalizada, que é o θ. Portanto, essa soma aqui, na verdade, é um termo só. É o P, θ, θ ponto. Certo?
PI é o Pθ, que é a coordenada generalizada θ, e o QI é o θ, né? Portanto, o QI ponto é o θ ponto. Tá? Então, a hamiltoniana, usando a definição, é esta expressão, Pθ θ ponto menos a lagrangiana L. E aí você faz a conta, né? Pθ está aqui, ela é a nossa variável da hamiltoniana, como eu disse, né? A hamiltoniana depende dos P's, né, e dos Q's. Então vai depender do Pθ e do θ em si. Então Pθ, θ ponto. Aí você substitui Pθ sobre ml ao quadrado. Tá aqui. Menos a lagrangiana. A lagrangiana que está ali em cima, 1/2 de ml ao quadrado, né? Θ ponto ao quadrado, mas o θ ponto está aqui. É o Pθ sobre ml ao quadrado. Então você eleva isso ao quadrado, mais mgl cosseno de θ. Agora, só simplificar esta equação, você vai perceber que a hamiltoniana é dada por esta expressão. Tá? Vamos agora fazer a outra opção, né? Eu disse que a gente tinha duas opções para calcular a hamiltoniana. A outra opção é usar as propriedades de um sistema conservativo, como eu tinha falado antes, né? Quando os vínculos são holonômicos naturais, como neste caso, ou quando o sistema é conservativo, a hamiltoniana é a energia total, T mais V. Portanto, basta eu pegar aqui o T, somar com V, lembrando que eu tenho que trocar o θ ponto, né, que aparece aqui, pela nossa substituição de variáveis, Pθ sobre ml ao quadrado. Fazendo isso, ó, né, e simplificando, eu chego neste resultado que teria que ser realmente igual ao usando a definição, né? E tá lá, realmente é tudo a mesma coisa. Tudo bem? Então esta é a maneira de a gente calcular a hamiltoniana de forma correta. Não basta simplesmente escrever T mais V, né, ou usar a definição sem fazer a substituição de variáveis. Tá? Eu tenho sempre que escrever a hamiltoniana em função dos Qs e dos Ps. Né? E para isso eu tenho que trocar os Q pontos pelas equações que me surgem durante o caminho. Por exemplo, aqui nesse caso, né, bastou eu calcular o Pθ em função do θ ponto e inverter e escrever o θ ponto em função do Pθ. Pode ser que em alguns casos seja um pouco mais complicado, mas geralmente é bem tranquilo. Tá? E aí você substitui tudo isso ou usando a definição, que é mais complicado, ou usando, se o sistema é conservativo, né, usando a expressão para energia total igual à hamiltoniana, você chega mais rapidamente na expressão. Tá bom? Vamos continuar com os próximos tópicos no próximo vídeo, tá bom? Então até daqui a pouco, valeu!